pela primeira vez, o Metrópolis marca presença com videocast em um dos maiores encontros de tecnologia, inovação e criatividade do mundo, a Campus Party 2025. E dessa vez aqui de Brasília, agora a sede nacional do evento. E bom, por aqui a gente está conversando com os protagonistas do futuro. Gente que respira a transformação digital e novas formas de pensar o mercado. Sou Vanessa Oliveira e te convido a acompanhar esse bate-papo. E bom, minha convidada de hoje, ela é jornalista, colunista, produtora, influenciadora e pioneira do esportes em Goiás. A Nanda Leonel já apresentou o maior campeonato de esportes do estado. Também comanda grandes eventos como o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. Além de estar à frente do único programa geek da TV aberta em Goiás. Seja muito bem-vinda, Nanda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Metrópolis e compartilhar um pouco dessa trajetória, dessa experiência. Bom, Ananda, vamos começar lá do início. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, como é que esse mundo geek, o mundo dos games entrou na sua vida. Olha, o mundo dos geeks, gamers, eles entraram desde a minha infância, porque o meu pai ama jogos eletrônicos, consequentemente meu irmão, então é uma família nerd. Eu até brinco que as discussões dos domingos na minha casa, a discussão é o último episódio do One Piece, ou a discussão do último jogo que a gente jogou. Então é uma união já dentro de casa. Eu lembro que meu primeiro cosplay, que a gente até brinca que é um cospob, na época foi meu pai que foi comigo para montar todo o meu cosplay, todas as minhas vestimentas, a minha peruca. Então todo esse apoio começou ali na infância. Então eu sempre gostei de jogos eletrônicos, da cultura nerd, apesar que eu era tímida. Eu era uma pessoa muito tímida, mas era de uma comunidade que me sentia abraçada, aquela sensação de pertencimento, sabe? Uhum. Então eu sentia dessa forma na comunidade. Por mais que Goiânia, os eventos na época que eu frequentava, eram eventos menores, eram bem pequenininhos, diferente do cenário que temos atualmente, nos dias de hoje. Então, conforme eu fui crescendo ali, eu ainda era tímida, cursei primeiro faculdade de Direito, e aí eu vi que não era o que eu queria, e aí foi quando, sem querer, querendo, eu fui conhecendo ainda mais a comunicação, porque eu comecei a trabalhar também com vendas, né? A gente tem boleto para pagar, então quando a gente começa a crescer na fase adulta ali, a gente começa a trabalhar com várias coisas, e eu comecei a me comunicar melhor, e aí foi quando eu me encantei também pelo jornalismo, e foi quando eu decidi fazer a faculdade de jornalismo. Foi até um processo ali que por um período eu fiz um período, depois eu tive que pausar e depois retomar, porque eu tive uma filha, eu tenho uma filhinha de 8 anos de idade também, então eu acabei que eu tive que conciliar a maternidade com estudos e um sonho. Então eu tive uma responsabilidade grande nas minhas mãos, mas eu tinha que dar um futuro para minha filha, né? Eu tenho que dar um futuro para minha filha. Então foi quando eu me agarrei à faculdade de jornalismo, porque eu amava, eu me encantava com a faculdade. Eu não era aquela aluna que perdia as aulas, eu fazia questão de estudar, fazia questão de fazer todas as atividades, trabalhos, aquelas horas extras, né, que a gente tem que fazer pra gente cumprir a grade curricular. Então eu tinha prazer nisso. Então, nesse período, eu fui fazer um estágio no Sistema Sagres de Comunicação, e foi quando eu vi um espaço para entregar um projeto de games, né? Basicamente, o meu projeto, eu até brinco que foi maior que meu TCC, porque para uma emissora apostar em algo dos games, ainda mais apostar no meu trabalho e que eu daria conta e assumir essa responsabilidade, eu tive que detalhar muitas fases do universo dos games, do cenário, do impacto, e que valeria a pena, porque eu queria mostrar o fortalecimento da comunidade local e principalmente o impacto social e cultural dos games. Eu queria ir além. Eu queria não só mostrar a agenda dos jogos que estavam acontecendo ali, o lançamento, os campeonatos. Eu falei, não, aqui em Goiás, em Goiânia e no Brasil, temos desenvolvedores de jogos eletrônicos, temos professores que utilizam games em sala de aula, a gente sabe como gira a economia do nosso país, a gente está vendo diversas profissões adaptando ao mercado de esportes, como, por exemplo, fisioterapeuta de cyberatletas, nutricionistas também ali imersos dentro da comunidade. Então a gente vê profissões tradicionais se transformando nesse meio campo. Então foi quando eu decidi realmente criar um projeto e mostrar a outra vertente. Não que eu não falaria a factualidade dos jogos que estava acontecendo. Eu falo, tem Campus Party, estou cobrindo, estou sempre ali presente, mas eu gosto de mostrar principalmente o outro lado da moeda dos jogos e principalmente o fortalecimento da comunidade local lá do estado de Goiás. Então foi quando eu criei esse projeto, e a princípio eles gostaram da ideia, mas é aquela coisa, não abri mão das responsabilidades que eu já tinha, porque na época eu era repórter, produtora. Eu ia até te perguntar, assim, como é que foi, né, quando você apresentou, porque com certeza você cobriu outras pautas na cidade, né? Sim. E quando você apresentou ali um esporte de games e que talvez
naquela época, naquele cenário, não era algo ainda assim, vamos apostar nisso. Como é que foi essa aceitação, esse momento? Olha, foi muita responsabilidade, porque eu já tinha outras responsabilidades. E até então, em Goiás, como ninguém tinha feito absolutamente nada do que eu queria fazer e é o que eu queria propor para o Estado, então foi difícil até para eles acreditarem. Poxa, vamos acreditar nesse projeto de games, não é só mais um entretenimento. Falei, não é só mais um entretenimento. Então eu conciliava as minhas pautas técnicas, que eu tinha repórter de cidade, política, então, épocas de eleição, e a gente sabe como isso consome o nosso tempo. E também eu tinha que roteirizar os programas da casa, também fazia rádio, fiz até DTV também, ali a mesa de DTV por muito tempo. Então acabei que eu precisei também trabalhar fora do meu horário, porque era um sonho. Eu tinha agarrado esse sonho e eu tava acreditando que ia dar certo. Assim, gente, na minha mente, Vanessa, vou te contar, eu pensava, como vocês não estão percebendo que isso é o futuro? Como vocês não estão percebendo que a nova geração tá conectada com isso aqui? Vamos comunicar com a nova geração, vamos falar com eles, só que de uma outra forma também até mais educativa, também mais transformadora e eficaz para a vida de cada um que estão ali presentes. Então foi quando eu trabalho meus finais de semana, eu trabalhava à noite, madrugada, eu sou mãe também, então eu tive que conciliar a maternidade. Que não é fácil. Trabalho. Não foi fácil, mas eu sou muito grata aos meus pais, que é a minha rede de apoio. Legal. É quem me apoia, é quem cuida da minha filha. Para eu estar aqui, a minha filha está muito bem cuidada e bem amparada. Então, pra gente perseguir os sonhos, eu confesso que eu sei do privilégio que eu tenho de ter a família e o apoio que eu tenho, senão eu não teria me reestruturado, porque eu falo que eu reiniciei a minha vida pós-divórcio, foi quando eu fui atrás de um sonho, então foi todo um processo na minha vida. Então, quando eu apresentei esse projeto, eles me deram uma grade de 5 minutos de um quadro, e eu tinha muita coisa para falar. Eu falei, Nanda, calma, respira que você vai conseguir mais espaço. E aí foi quando eu comecei a ser repórter, já era repórter, então já ia nos eventos, cobria a reportagem, e aí eu levava pro quadro, levava um pouco de lançamento, um pouco de dica, um pouco daquilo ali, assim, tudo resumido. Porque 5 minutos, né, assim, pra TV é muito tempo, mas quando a gente tem um assunto assim, é um tempo minúsculo. É um tempo minúsculo. E eu queria falar mais, eu queria ser ouvida, e eu tava num lugar, num estado que ninguém fazia. E eu até brinco que eu capinei quando tudo era mato mesmo. Assim, gente, capinei é uma expressão, tá, pessoal? Só uma expressão. Não me xinga. Então eu capinei quando tudo era mato ali mesmo, porque eu acreditava. Eu não sei te explicar, eu só acreditava que eu era capaz e que eu ia conseguir. Isso é até uma das forças que a maternidade me trouxe. Que a maternidade traz uma força assim imensurável. A gente não sabe nem explicar de onde a gente tira isso. E aí foi quando, mostrando ali, com reportagens que eu tava fazendo, né? Aproveitava as grades da casa, eu falei, não, vamos faltar isso aqui, você vai ter que Aí eu vi lá. Dava uma pitadinha ali. E aí eles foram vendo, e aí foi quando eu consegui hoje um espaço de 30 minutos na grade aberta, e a gente sabe que isso é um espaço gigante, é um espaço muito importante, é onde eu dou a voz para a comunidade local, eu fortaleço a comunidade local. Hoje nosso programa, o Aperte Play, ele é o maior do Centro-Oeste, porque eu atualmente agora estou cobrindo Brasília, eu sempre dou um jeito de entrevistar as pessoas daqui de Brasília também, para justamente a gente não mostrar só Goiás, vamos mostrar Brasília, vamos mostrar nos interiores também, porque interiores também tem movimentações, nos interiores também tem eventos, tem comunidade, tem pessoas. Então eu uso o programa para dar voz a essas pessoas, e estamos aí na luta, aqui na Campus Party, palestrando também. Acabei de mediar um painel sobre mulheres no controle. Isso é muito legal. E até queria te perguntar sobre isso, né? Você é uma das poucas mulheres que a gente tem no Brasil dentro do universo game. Como que você vê esse cenário feminino hoje? A gente tem poucas apresentadoras, a gente tem poucas mulheres liderando os campeonatos aí. Como é que foi para você desde o início e como é que você enxerga esse cenário hoje? Olha, hoje, se não fosse as mulheres que foram lá e chutaram a porta, porque elas chutaram a porta, elas não pediram licença, elas chutaram, esmurraram ali em busca de um espaço, de um lugar. Porque, querendo ou não, gente, nosso país, ele é totalmente patriarcal. A gente vive numa comunidade, principalmente a comunidade dos games, que é majoritariamente masculinizado. Sim. É uma realidade desde que o mundo é mundo. Então a gente sabe que para conquistar os nossos espaços, para estarmos ali e principalmente sermos respeitadas, a gente precisa chutar a porta para sermos ouvidas. E ainda assim somos chamadas de louca. A gente só está falando sobre respeito, oportunidade e equidade de gênero. É isso que a gente fala, é isso que a gente busca e não é diferente dentro dos games. Tivemos a Nive Stefan, que é a maior host da América Latina, que ela atua de frente da comunicação como apresentadora, e ela começou ali também quando tudo era mato lá em 2013, se eu não me engano, a carreira dela. Ela é a minha inspiração para hoje. Eu
ter realizado esse sonho de ser apresentadora. E temos diversas outras jornalistas também, a Rafa Tomasi, que esteve presente aqui na Campus Party também, é uma mulher incrível, ela é uma mulher que me inspira e que inspira diversas outras mulheres também, porque ela atua na comunicação de frente também, nos campeonatos de League of Legends, que hoje em dia é um dos jogos mais hypados que temos aqui no nosso país, e ela faz parte da Riot Games, e ela está ali representando, junto com a Fogueta, e diversas outras mulheres também, que são jornalistas e que também atuam no cenário, como eu atuo. Então hoje eu vejo que estamos conquistando os nossos espaços. Mas ainda a gente vê que é diferente a tratativa. Por exemplo, a gente até brincou aqui nos bastidores. Eu preciso ter todas as respostas na ponta da língua. Eu não posso vacilar uma única palavra. Eu não posso me permitir ao erro. Porque eu vou ter um hater muito maior do que o meu colega homem, que se ele não souber de alguma coisa, eu falo assim, pô, cara, eu não vi não, me conta aí. Vai eu falar, não soube não, me conta aí. É diferente a tratativa. Claro que hoje em dia não é todo mundo, porque acredito que na transformação ela vem da educação. Então, para a gente ter uma educação positiva, é através da educação positiva que a gente vai conseguir também mudar esse cenário dos jogos eletrônicos para que existam mais mulheres dentro desse mercado. Então, eu vejo hoje muitas mulheres inspiradoras. No Centro-Oeste, tem as meninas que eu acompanho também, as meninas do No Love, são meninas incríveis que começaram no projeto também aqui. E a gente vê que diversas mulheres estão aparecendo, mas é necessário ter alguém que vá lá e capina. Tem que ter alguém ali à frente. Outras. Porque a gente tem que ter coragem. Muita coragem, ainda mais no universo tão masculino, né? E por falar nisso, muita gente também acha que, além de ser um universo masculino, as pessoas encaram como também apenas um universo assim, de entretenimento. Ah, ser streamer, ser host é apenas ir lá jogar e falar um pouquinho de jogos, como se fosse algo muito fácil, assim. Conta pra gente, pra quem tá nos assistindo, como é que é um pouquinho desses bastidores? Eu sei, como você vem do jornalismo, isso te ajuda. Mas como é que é essa sua preparação? Como é que funciona isso pra você? Olha, eu sempre falo pra todo mundo que a minha base no jornalismo é o que me dá segurança pra eu estar no palco. A minha profissão, ainda mais que eu não comecei diretamente nos games, eu comecei como qualquer outro estagiário anos atrás, que a gente faz o quê? De tudo. Quem vai fazer faculdade de jornalista sabe. A gente sabe bem como é. Fazemos de tudo e essa base foi fundamental para a formação da minha profissão e também da confiança para eu estar em cima dos palcos. Então os bastidores, ele não é diferente de um evento governamental. Os bastidores, o processo que a gente faz desde a roteirização, desde a produção, desde quando a gente passa ali na edição, a diferença é que muda o assunto. Então, a base, ela é a mesma dentro do universo dos jogos. A minha preparação, por exemplo, quando eu vou em cima dos palcos, você citou o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, etapa Brasília. Eu apresentei aqui em Brasília, inclusive. Foi o maior evento de Counter-Strike do Centro-Oeste, que reuniu mais de 30 times presenciais. E cada time tem média ali de 5 pessoas. Tinha 5 pessoas em cada time, então foram muitas pessoas. E eu tive que me preparar para estar em um palco tão grande que foi esse, da etapa Brasília. E nesse palco, como que eu faço a minha preparação? É como eu faço pro programa na TV, é como eu faço antes de ir na reportagem. Eu escrevo o meu roteiro, eu gosto de ter o roteiro antes, eu gosto de ter o nome de todos os times ali na minha mão. Eu quero o nome do coach, eu quero o nome do treinador, eu quero o nome de tudo. E claro, nos jogos só tem uma coisa, você precisa jogar o jogo. Não tem como, gente. Se você quiser atuar aí como jornalista de games, você vai jogar. E muito, tá? E muito. Que delícia. É uma delícia, mas quando vira trabalho, tá porque aí você não só joga, você tem que prestar atenção realmente no que você tá fazendo, no que você tá jogando, né? No que tá acontecendo ali no game também, né? 100%. E nesse campeonato, assim, também no Go Game Festival, a Copa Goiânia de Esportes, que é o maior campeonato de esportes do estado de Goiás, inclusive ela acontece em vários shopping diferentes da capital para justamente trazer a comunidade, para essa comunidade ter acesso e ninguém paga nada para competir. É um espaço que as pessoas podem competir. Então eu me preparo dessa forma. Eu leio todo o nome dos competidores, eu jogo todos os jogos. Por exemplo, são muitos jogos, eu também sou colunista. Então toda semana eu tô jogando um jogo diferente porque eu preciso escrever, eu preciso levar para o programa. É muita coisa. Então acaba que, ao fato de saber o nome dos times, eu já conheço o jogo, porque cada jogo tem seu idioma. Assim, a política não tem o idioma, as cidades não tem o seu, esporte não tem o seu, jogos também tem o seu. Só que a diferença é que os jogos, todos têm o seu próprio idioma. Então isso é levado para os palcos, então eu estudo o jogo como se fosse um trabalho, como se fosse uma atividade. Se eu pegar um jogo que eu não conheço, eu vou ter que apresentar, eu vou entrar dentro desse jogo, junto com o meu caderninho ou na minha segunda tela ali no monitor, eu vou anotar todas as especificações, todas as informações que eu preciso saber para estar em cima do palco, para eu poder falar com o narrador, para eu poder comentar, para entender a dinâmica do jogo. Então esse preparo, ele veio por conta da minha base, da minha propulsão. Então eu não subo ali
se tá com o meu roteiro em mãos. Eu não subo ali sem até sugestões de perguntas, porque às vezes pode dar, a gente até brinca, nossa, esqueci o que eu ia falar mesmo. Gente, isso acontece, porque em palco acontece muito. E é uma adrenalina gigantesca, né? Porque tá todo mundo ali em volta de você, os jogadores, tem a torcida, né? Tem uma galera, então, com certeza, às vezes acontece, tipo assim, deu um branco, vamos dizer, né? Sim. Então você tem que estar realmente preparada para esses momentos, né? Sim, esse preparo veio da minha formação, porque quem nunca entrou no link ao vivo e você tá ouvindo aqui, segura mais um pouco. Então, isso acontece com muita frequência em cima do palco, não é diferente. E a gente tem que ser sempre animado, porque a gente tá falando com jovens, a gente tá falando com uma galera muito emocionada ali naquele momento ali do jogo, muito vívido também. Então tem que estar ali na vibe da galera, todo mundo conversando, todo mundo se divertindo. Então, eu levo tudo isso pro palco também. Então, eu sempre falo, olha, quando me perguntam, Nanda, eu quero ser apresentadora de games, e é uma pessoa muito nova, eu falo assim, olha, o que me ajudou foi me dar segurança, foi a minha base no jornalismo. Mas, claro, tem diversos outros apresentadores, hosts, repórteres, creators, mulheres incríveis que atuam no cenário, que não têm essa base e têm um trabalho fenomenal. Mas no meu caso, foi o que me ajudou. Então, eu tenho todo esse processo, gente. Eu subo ali, já tenho tudo em mão. Mas só que aí, às vezes, eu já sei como funciona o corte, porque eu já fui DTV. Então, como eu já fui DTV, eu já sei pra qual câmera olhar e não é só o meu rosto, é o corpo que gira. Isso. Então, isso de estar na TV e de palcos de eventos, próprio trabalho em si, acaba que a gente lida bem com a técnica também. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Sempre se dê bem com a técnica. Não arrume problema com a técnica. Não é diferente nos jogos eletrônicos. Porque é um trabalho em equipe, não é porque a gente está na frente do vídeo que somos melhores do que ninguém, porque não somos melhores do que ninguém. Eu trabalho em equipe e eu falo que o meu time da Aperte Play somos um squad, porque eles acreditaram no meu sonho também desde novinha. Isso é muito legal, porque você precisa de pessoas que também acreditaram em você, né? E eu até te perguntar sobre isso, assim, você veio quando tudo era mato. E quando é que caiu a sua ficha que você falou assim, cara, que bom que eu insisti, persisti nisso, que deu certo. Quando foi esse retorno, assim, talvez do público ou até no trabalho que você falou assim, deu certo? Olha, nossa, sabe quando você ainda tá no processo pra cair a ficha? Porque eu até brinco que é difícil, às vezes, até pra me ver assim, porque é algo que faz tão parte da minha rotina já, da minha vida. Então, eu até parando agora para pensar no meu trabalho, foi quando os meus gestores elogiaram o meu trabalho e me deu mais espaço na TV aberta. E isso é uma conquista muito grande para minha gestão, tirar mais espaço na TV e confiar no seu trabalho. E eles confiam muito no que eu faço, muito no que eu digo. E eles confiam no meu trabalho, tanto que eu sou diretora de um programa que não tem nada a ver com games dentro da emissora. Eles confiam nisso nas minhas mãos, principalmente quando é para fazer o programa fora, porque eu gosto muito da parte de criação. A parte criativa, de movimentação de câmera, na edição, minha cabeça funciona lá na edição. Legal. Já, das transições, da trilha sonora, minha cabeça já tá com a música. Já tá lá na frente. E já tá lá na frente. Então, quando me dão essas responsabilidades, é quando eu acredito que que tá indo bem. E também quando e foram várias, não vou conseguir te falar o nome total, mas vários estudantes começaram a me procurar, até de outras universidades federais pelo país, para eu ser como fonte de pesquisa do TCC delas. E eu falei, caramba, gente, eu fiz TCC, citei o nome de outras mulheres e hoje estou sendo citada no TCC de outras mulheres. Isso é a melhor coisa, né? Nossa, muito, sabe? Eu fiquei muito feliz, eu falei, caramba, eu tô inspirando outras mulheres, como outras mulheres me inspiraram, porque é necessária essa união, é necessário esse apoio, é necessário não ter essa rivalidade que nos obrigar a acreditar que ela existe, né? Então, é muito legal esse feedback. E aí veio o Go Game Festival, que é o maior evento de games e geek do estado de Goiás. É um evento que bate de frente com grandes eventos que acontecem em São Paulo, como a própria Brasil Game Show. É um evento que traz diversos artistas do cenário de games gigantescos. E a gente vai ter a maior host da América Latina, que é a Nive Stefan, e teve a primeira edição do ano passado. E eu apresentei no mesmo palco que ela. Então, quando eles me convidaram para começar junto com eles ali, está nessa primeira edição do maior evento do estado de Goiás, eu falei, caramba, que responsabilidade. E subir no palco com aquele tanto de gente ali, e entrevistando as pessoas famosas que eu acompanhava na rede social, e eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui. Você falou, venci. Esse sentimento de venci, assim, e eu fico muito feliz e grata por cada passo, mas eu sempre digo que eu sou uma eterna aprendiz, porque eu aprendo com quem tá chegando também. E eu aprendo com quem já está lá. Por mais que não seja do cenário, a gente sempre tem o que aprender.
E o Isso é segredo muito legal. saber ouvir. E você tá levando isso para todos os meios, né? Você até comentou antes comigo, antes da gente começar a gravar, que você até fez uma entrevista com políticos jogando, né? Oi. Então, assim, você tá levando o game para todos os lugares possíveis e de um jeito diferente, bacana, e levando a informação, não deixando de levar a informação, né, para as pessoas. Sim, porque é necessário debatermos sobre política. É necessário a gente politizar. É necessário, principalmente, a gente levar para dentro das escolas, a gente levar para os jovens de hoje em dia, porque essa galera já nasce conectados, imersos ali com o celular. Só que eles precisam voltar a atenção deles para a vida real também. Então, quando eu tive a ideia na época, eu falei, e que se eu entrevistar jornalistas, profissionais, pesquisadores que trabalham diretamente com política, ou seja, pessoas visivelmente sérias, jogando. Porque aí eu conecto com o jovem que quer saber o jogo, vai achar que é diferente, e a gente vai fazer uma educação política. Isso é muito legal. Foi explicar o que é política, o que é voto, o que é o voto branco, o que é o voto nulo. Então foi algo muito didático. Então eu escolhi alguns jornalistas do meu estado para estar entrevistando, jornalistas extremamente renomados, para poderem dar essa entrevista enquanto a gente jogava os jogos de corrida. Muito Porque legal. eu queria que o jovem ali assistisse o programa, já que estavam assistindo, e a gente entendesse política de uma forma divertida, de uma forma educativa, de uma forma E que prenda a atenção desses jovens, dessas crianças, né? Sim, Muito bacana. E como eu jogo, então eu conseguia perguntar e comentar tranquilamente. Eu tava ali de boa, do controle ali, e conversando e fazendo a entrevista necessária. E às vezes sabendo também pausar, que é onde eu falo que vem da formação jornalística também. Pausar, porque ele tava tendo a linha de raciocínio dele, então pausar no jogo, porque eu precisava que ele me desse a linha de raciocínio. Pra ele não se perder ali. Sim, porque eu já tava pensando no corte das redes sociais. Muito eu sabia que eu precisava dar mais aquele trecho, porque essa minha intenção era que os jovens entendessem o que eu tava transparecendo, eu precisava de cortes para estar onde? Na rede. Então, automaticamente, eu já pausava ali e esperava ele concluir. Eu falei, tudo bem, isso aqui vai dar um bom corte. E aí, eu já consegui a entrevista. Ananda, a gente poderia seguir aqui, por horas. Mas o nosso tempo está chegando ao fim. E eu sempre peço para os nossos convidados para eles deixarem uma mensagem. Porque a gente está aqui no evento que está passando, assim, muitos jovens, muitas crianças, a gente vê muitas escolas, gente que está procurando ainda uma profissão, né? Que mensagem que você deixa para essas pessoas que estão por aqui, que às vezes gostariam de seguir uma carreira como a sua, seja nos games, seja no jornalismo? Que dica que você deixa? Olha, a dica que eu deixo para vocês é não desista e abraça as oportunidades. A Campus Party é um lugar de networking, a gente está falando do maior evento de inovação e tecnologia que acontece no nosso país aqui. Então, se você tem a oportunidade de conhecer os palestrantes e até mesmo de vir aqui no Metrópolis também e de ver os bastidores do jornalismo, se você é um estudante da comunicação, é uma oportunidade para você conhecer e não desistir dos seus sonhos. Quando você iniciar o seu sonho, no começo não vai ser fácil, não é fácil até para quem chegou lá, imagina para nós que estamos trilhando o caminho, ainda mais para quem quer iniciar. Não desista, tenha foco, estude muito, porque através dos estudos e através da educação você vai ter mais confiança e acreditar ainda mais no seu projeto e nos seus sonhos. E para vocês que desejam atuar no jornalismo em games, ou como creators, como comunicadores dessa área, criem com os equipamentos que você tem, não espere grandes equipamentos, siga atrás dos seus sonhos, faça sua stream, vai para um evento com seu celular ali, um microfone de lapela, comece a entrevistar os palestrantes, faça o seu portfólio, porque a gente só aprende fazendo. Então eu deixo essa dica, esse conselho para vocês e convidar mais mulheres também a entrarem nesse cenário. Ananda, muito obrigada, foi uma delícia o nosso bate-papo por aqui hoje. Eu que agradeço, foi uma honra. Bom, obrigada pela sua audiência e para acompanhar esse bate-papo e outros que a gente teve aqui na Campus Party, acesse metrópolis.com e as nossas redes sociais. Até a próxima!